Ai, Aí. que pena. Mas Mas vai vamos dar lá. tudo certo. Vamos É. lá. Conta Então, uma piada. Tá, já voltamos, Thaís. Não tem intervalo. então, aí vieram as crianças, né? As crianças, elas Ah, foram um grande desafio pra gente, assim, sabe? A gente, primeiro filho, ainda duplo, né? Primeiros filhos, então, assim, veio toda a insegurança de primeiro filho e inexperiência nossa, mas a gente teve um apoio maravilhoso da família, aham. todo mundo muito presente, ajudando muito a gente. Só que isso, ao mesmo tempo, para a gente, como a gente precisava, a gente queria, mas ao mesmo tempo a gente se sentia um pouco sufocado, porque era eu e o Marcos só. Aí, de repente, vieram mais duas crianças. Vieram duas. Eu tô tentando entrar aqui também. Atrapalho, né? Se eu entrar no meu, né? Vai, vai. Eu acho que fica com eco, Tá. E aí tá? vieram crianças, né? Com tudo que vem junto com as crianças, né? Cadeirinha, bebê conforto, berço, nananá. Aí tinha que ter uma empregada e uma babá. E aí, graças ao meu bom Jesus, minha mãe e minha sogra, que revezavam aqui em casa também para ajudar a gente nos primeiros meses. Então, assim, era muita gente. Era só nós dois. De repente, nós viramos, sei lá, 8 pessoas, entendeu? Mas a gente precisava e a gente agradece a Deus por ter tido isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente também pegava muita coisa só a gente. Por exemplo, à noite, era só eu e o Marcos, sabe? Ninguém entrava no quarto dos meninos, ninguém... Era só eu e ele. E as crianças, eu não tive leite só do peito. Então, eu tinha que dar o peito mais o complemento. E aí, o Marcos sempre dava o complemento. Ele dava o mamado complemento, eu dava o mamado peito. Então, assim, foi um desafio, porque eu não saía da cadeira de amamentação. Era o tempo Ai, inteiro eu dando mamar, o tempo inteiro eu dando mamar, sabe? E nessa bagunça toda, como o Marcos gosta muito de gente, as pessoas vinham visitar as crianças para conhecer, para tudo, não sei o quê. E aquilo para mim era algo assim, como assim? Como assim minha casa tá cheia? Como assim tem na minha casa? Porque eu não saía do quarto. E aí eu lembro de um domingo que eu chorei, que vieram 18 pessoas aqui em casa, eu contei. meu Deus do Assim, céu. entrava um, saía outro, mas assim, o dia inteiro foram 18 pessoas. O último grupinho saiu 10h30 da noite. Nossa. E o Marcos apareceu nesse quarto, eu não conseguia parar de chorar. Me deu uma crise Meu. de choro, que eu falei, não. Então, assim, foi uma fase de dedicação para as crianças, assim, até uns 3 anos de idade, né, amor? A gente Não foi viveu só, para não eles. foi só a amamentação, né? É, Então ela está contando coisas da amamentação. Mas como eram gêmeos, então assim, para a gente ir para casa dos meus pais, ir para casa dos meus sogros, era uma operação de guerra praticamente, né? Arrumar Sim. tanta coisa que tinha que levar, não sei o que, não sei o que. A gente falou assim, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Então a gente ficou praticamente em casa o tempo todo, mas mais uma vez, fechado nós dois. Então sempre isso, né? Sempre essa briga da Tati, por exemplo, nesse dia que foram 18 pessoas, para mim foi um sucesso, porque eu estava preso em claro. casa sem nada. E eu tive Não, o social. eu lá com os meninos, eu só escutava a latinha assim, ó. Tchá, tchá. Na hora que ela fazia isso, dá vontade de chorar. Falei, mano, o povo não vai embora nunca mais. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, mas enfim. E aí a gente teve essa fase muito dedicada para as crianças, assim, sabe? Até mais ou menos uns 3 anos de idade, que foi quando eles começaram a ficar um pouquinho mais independentes e tal. A gente ficava um pouquinho, olhava de longe, mas aí eles começaram a se virar mais sozinhos. E, Mas uma coisa que a gente combinou sempre, que aí, assim, pra gente deu certo, e eu sempre falava pra Tati,
isso eu aprendi com meus pais, é que o mais importante não são os filhos, mas o casal. Porque os filhos vendo o amor do casal, o amor entre a gente, o companheirismo, já é uma experiência, já é uma educação. Então, assim, eu lembro muito isso da minha infância, da gente perguntar para minha mãe, perguntar para o meu pai, pai, você gosta mais de quem? De mim ou da minha mãe? Ô mãe, você gosta mais de quem? De mim ou do meu pai? E os dois sempre falaram, eu gosto mais do seu pai, porque foi ele que me deu você. Eu gosto mais da sua Ai, mãe, que bonito. porque foram eles que me deram você. Então, assim, isso a gente conversava antes de ter os meninos, a gente conversava. E uma coisa muito importante que a gente conversou, e até hoje a gente não deixa acontecer, são os meninos ficarem entre a gente. Sempre. Aí vem aquela fase, né, do filho querer ficar com o pai, ou o filho querer ficar com a mãe. Pode ficar do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Porque um lado vai ser eu e a Tati. Cada um tem que ficar do outro lado. Que legal. A gente tem essa questão do toque muito forte entre a gente, sabe? Tanto ocasiões que a gente sai, que eu não conheço ninguém, ou vice-versa, sei lá, encontro do povo da quinta série, que ele não vai conhecer ninguém, a gente vai. Agora pronto. Oi. Tinha travado um pouquinho, mas acho que agora vai. Pode continuar. Agora travou de novo. Pode? É porque eu tô achando que tá Eu pausado. vou. Então aí travou. Então Eu você me vou parar avisa. de novo. Tá. E Parou na aí, parte que você falou, assim, que vocês sempre tiveram essa parte do toque forte, que vocês sempre se apoiavam, quando vocês vão numa festa, né? E tal, de que um não conhece e tal, vocês sempre fazem questão de estar um perto do outro, fisicamente, inclusive, né? é, inclusive assim, eu posso estar virada para o lado conversando com todo mundo, mas eu tenho que estar com a mão na perna dele. E aí tá tudo bem, Agora a mão está aqui na entendeu? minha perna. E aí tá tudo bem, Parece que sabe? E não precisa nem conversar com ninguém, nem conhecer ninguém. Isso pra gente dá uma segurança boa, assim, um aconchego, sabe? é como se Sim. mostrasse Uma Só uma dúvida que eu tive, assim, do que vocês falaram, é, que, assim, vocês sempre fechados, né, assim, um com o outro. Então, o que vocês buscavam é essa união de vocês dois. Como que vocês lidavam com conselhos? Assim, porque todo mundo gosta muito de aconselhar, né? Então, assim, ainda mais vocês que tiveram gêmeos e, de repente, essas aí, de alguma Pessoas, maneira, né, poderia... assim, como vocês lidam? Porque tem gente que nem gosta de nada, assim. Mas eu queria saber como é que vocês lidam com isso, assim, como vocês lidaram, né? Vocês ouviram? não tem. Oi, Pri, travou de novo. Você estava falando das questões dos conselhos. Como que vocês lidam com esses conselhos, assim, que, certo, vocês devem ter recebido bastante, de pessoas que amam vocês, né? Mas É. como é que era isso, assim? Então, isso aí vou falar em relação às crianças, né? Que eu acho que é o que vem uma enxurrada de conselho é quando a gente tem filho pequeno e a gente está passando por algum apuro e todo mundo quer ajudar, né? Então Aham, a gente ficava doido, porque aí tinha o conselho de um diferente do outro e do outro. Aí o que que a gente fez? A gente falava o seguinte, ó, é verdade. a gente Qualquer concordava. conselho que a gente ouvia era sempre assim. É verdade.
mas a nossa pediatra falou que tinha que fazer de outra Assim, forma. A gente a nem do- concorda, mas a pediatra que mandou. e era, na verdade, era a nossa opinião, não era da pediatra. Entendeu? Mas a gente falava que era a Entendi. pediatra que tinha falado para não ficar na saia justa, entendeu? Por exemplo, agora eu vou Sim, falar até assim, meus pais achavam um absurdo no começo do que os meninos nasceram, a gente não ir lá para casa deles. Mas aí é porque a logística, como eu falei, era muito difícil, era muito pesada. Então a gente não ia. Aí ele fala assim: pô, mas que absurdo, eu criei vocês. E eu criei vocês e todo mundo foi. E eu sempre saía com vocês, vocês iam para o barzinho comigo, novinho, e agora vocês ficam com essa frescura. Eu falei assim: pai, por mim, eu estava na sua casa o tempo todo, mas a pediatra. Aí, como é a médica, né? Aí todo mundo se respeitava. É, a médica falou, então. Né? Mas era tudo mentira. Era a gente que tinha fechado entre a gente e esses conselhos que a gente ou não aceitava ou não concordava, a pediatra que não deixou, não é verdade. E aí, Pri, essa criança, essa fase da criança, eu até falava que o cansaço ficava acumulado, sabe? Então, assim, eu cheguei numa exaustão de corpo, de mente, assim, muito grande. E aí, lá pelos, como eu tinha falado, lá pelos 3 anos, a gente começou a pensar em olhar mais pra gente, em fazer o social com os amigos e Voltar a tal. viver, né? É. E aí, nessa mesma época, eu sou dentista. Hoje, inclusive, é o dia dos dentistas. Parabéns aos dentistas, nossos parabéns! amigos da Odonto aí. Da... É, nessa época, eu tinha uma sócia, né? E aí desfez a sociedade. Ela desfez a sociedade. Era uma coisa que eu não estava esperando. Então, fui pega de surpresa. E aí eu tive que decidir. Meu Deus, eu vou ficar com um consultório sozinha, com 2 crianças pequenas, porque consultório é um tipo de comércio. Então, você tem que se dedicar o tempo todo. Entendeu? Então, a minha Sim, grande sim. dúvida era essa. Eu vou Uhum. me ter que me dedicar muito tempo no consultório e deixo as crianças, ou eu tento ficar mais com as crianças, largo o consultório e vou estudar. Que era uma coisa que eu sempre queria, era ter um trabalho normal, né? Com salário, com férias, com 13º, e autônomo não tem isso. E o Marcos é advogado, é autônomo, então o Marcos também não tem isso. E aí eu comecei a pensar nisso, né? E aí o Marcos, acho que foi o maior desafio que a gente já teve na nossa vida de casado. Foi que eu troquei de profissão. O Marcos, ele me apoiou em tudo, em tudo. Então, assim, eu tinha 13 anos de clínica. 13 anos que eu já trabalhava, botava dinheiro em casa, sabe? Tinha meus pacientes. Então, largar tudo isso para o incerto é muita coragem com 2 crianças pequenas. E, assim, Sim. e começar a estudar algo do. Porque ela sempre falava em fazer concurso, mas sempre na área dela, na área de odonto. Mas na odonto o concurso é muito difícil, É né? muito Porque raro. só precisa de um dentista, não dá para fazer É. 3, 4, 5 dentistas. Quando tem, são pouquíssimas vagas, 1, 2 vagas, entendeu? E aí, enfim, Ela começou a estudar para eu coisa que ela comecei a nunca estudar para tinha coisa visto. que eu nunca tinha estudado na minha vida. Sabe, eu acho que a única matéria que eu já tinha estudado na minha vida era português, mas ainda tive que reaprender. Então, assim, foi uma fase muito difícil. Então, eu vim da fase cansada das crianças, que a hora que eu achava que eu ia ter um respiro, eu me enfiei na fase dos estudos. E aí, foi Nossa. uma fase muito difícil para nós dois. Uma fase muito difícil para nós dois, porque Deu uma cortada.
Pessoal, só uma dúvida com vocês. Também tá cortando para vocês? Ou tá cortando só para mim? Só para eu entender como é que tá. Se alguém puder escrever, por favor. Eu parei os comentários só para ver se melhora, tá? Ô, novela. Oi, Cris. Eu até perguntei pro pessoal aqui se tava travando só para mim. Mas vocês percebem também travar aí? Também. Percebe? Tá, não, beleza. Então a gente vai, tamo tranquilo. A gente vai a hora que a gente já adotou o método aqui, vamos nessa. Dica, Então, só né? para lembrar. Tudo bem. Você estava falando, deixa eu lembrar. A parte que cortou, Da, o pessoal comentou. da mudança de profissão, não? Exatamente, isso mesmo, É, da mudança de profissão, que aí você começou a estudar para concurso, de uma área que você não conhecia. isso. E Beleza. aí, Os meninos com... uns três e pouquinho, por aí. E aí, Tá. nessa fase, o Marcos tinha que ficar com as crianças. Porque eu estudava de manhã, de tarde, de noite, final de semana, tinha cursinho. Então, assim, ele tinha que se virar com os meninos sozinho. E assim, como a gente sempre falou, né? As avós nunca delegou nada para elas, era sempre para ser uma ajuda. Para ser prazeroso, né? Por exemplo, a gente tinha uma babá aqui que dormia aqui, mas a gente falava para ela, quando der 6 horas da tarde, seu turno acabou e você não faz mais nada. Mesmo porque a gente queria que ela tivesse descansada no dia seguinte, né? Não tá indo, não. Tenta entrar lá no meu, cara. Eu entrei, pai, só que você tem que ativar Oi, as Cri. configurações. Cri? Oi, oi. Eu tô ouvindo Mas vocês. você Pode falar. Tá ouvindo? sentar. Hã? Só um pouquinho. Agora deu uma travada de novo. De repente, pode ser uma boa todo mundo aí deixar só um celular aí funcionando, entendeu? Com internet e tal. Se vocês estão no celular, aí desativar todo mundo ficar o restante aí no modo avião e ficar só um Oi, Cri. usando. Não sei se ajuda. Oi, Nossa, vocês eu estão me tava ouvindo ouvindo? você, eu não tô te escutando. É? Você tá me O escutando? que eu ia. Agora eu tô. O que eu ia falar é que pode ser uma boa vocês tentarem. Você tá me ouvindo?